Tudo bem, pessoal? Então, nós vamos para a aula agora de metafísica e nós vamos pegar as três figuras da reforma para demonstrar quais eram as suas posições sobre metafísica. Essa aula vai ser dividida em duas partes e possivelmente nós vamos ter aí uma exposição de três reformadores nessas aulas, tá? O primeiro que nós vamos ver é Lutero, Martinho Lutero. Bom, para apresentar Martinho Lutero, para aqueles que não conhecem o curso, Martinho Lutero foi o reformador, aquele que deu início à reforma protestante, né? Quando ele prega as 95 teses lá na porta da igreja de Wittenberg. Lutero também tem a teses contra a escolástica, são 97 teses contra a escolástica, contra Aristóteles, né? Negando a ética aristotélica e negando a ideia de metafísica aristotélica. Então Martinho Lutero, ele nunca, de maneira nenhuma, pode ser, já desde a crítica dele a Aristóteles, comparado com um concorrentista. Mesmo quando ele usa algumas analogias, ele não faz isso sob a ótica de lógica modal, ou seja, da lógica empírica de Aristóteles. Antes, ele usa, né, para demonstrar como Deus controla todas as coisas. Então Martinho Lutero, para muitos até luteranos, ele seria considerado aquilo que nós chamamos de um ocasionalista seminal, né? Eu vou colocar alguns pontos aqui para poder demonstrar. Então vamos apresentar aqui a situação. Lutero, então, ele pode ser chamado de um ocasionalista seminal, né? Ou seja, ele não era no sentido técnico, porque seria até, vamos dizer assim, a gente tentar colocar ele dentro de um tempo onde ele não estava, né? Então, por exemplo, Malebranche, Jonathan Edwards e Vincent Young são claramente ocasionalistas, né? Mas ainda podemos chamar Lutero de ocasionalista seminal. Então, primeiro, porque Lutero ele defendia a ação direta de Deus. No livro dele, no Servo-Arbítrio, ele vai afirmar que Deus opera todas as coisas, tanto o bem quanto o mal, segundo o seu querer soberano. Aí ele cita, para apoiar esse texto, Isaías 45:7, Efésios 1:11. Né? Então, ele está demonstrando que Deus ele é o Senhor metafísico de todas as coisas. Ele vai rejeitar a ideia de que as criaturas elas têm um livre-arbítrio autônomo capaz de produzir ações independentes da vontade de Deus. Isso implica que todo evento criado é imediatamente causado por Deus, não apenas conservado. Né? Então, todo evento ele é imediatamente causado por Deus. Deus não está só permitindo os eventos. O segundo ponto é que Lutero ele vai negar uma causalidade autônoma ou inerente da criatura à parte da causalidade de Deus. Embora ele não vai formar um sistema metafísico como Malebranche faz, ou Jung, ou Edwards, ele vai negar qualquer poder de causalidade autossuficiente na criatura. Por exemplo, ele vai afirmar que Satanás e o homem são instrumentos que Deus usa segundo os seus decretos e que a vontade humana é como um cavalo montado por Deus ou pelo diabo, mas sem controle próprio, mas que está debaixo do controle de Deus. Isso é uma formulação pré-ocasionalista, né? Depois. E por último, nessa introdução, Lutero ele vai dar continuidade, né? vai dar o pontapé inicial para o ocasionalismo. Os teólogos como Edwards, Gordon Clark, Jung, eles veem Lutero como uma forma de precursor do ocasionalismo. Né? Ou seja, que as criaturas não têm poder de causalidade eficiente, mas que todos os eventos são atos imediatos de Deus, né, que está usando causas segundas, né, causas secundárias, que na verdade são apenas causas aparentes, apenas como ocasião para ele agir. Assim, o pensamento de Lutero ele vai romper com o esquema aristotélico de causalidade secundária, né, ainda que é bem dominante na escolástica. Então, nós podemos dizer, concluindo aqui, antes que alguém me chame de falacioso, é que Lutero não desenvolveu um sistema ocasionalista formal.
mas ele com certeza pode ser chamado de ocasionalista seminal, no sentido que os escritos dele contêm a semente da visão de que Deus é a única causa eficiente de todas as coisas, ok? Então, esse é um primeiro estágio da análise de Lutero. Nós vamos seguir aqui, tá? Por exemplo, no debate dele contra Erasmo de Roterdã, lá em 1525, debate chamado do servo-arbítrio, ou em inglês, né, Bondage of Will, ou em português, Escravidão da Vontade, ou Nascido Escravo, que foi uma obra, na verdade, resumida, né? Desse, Lutero vai falar, tá? Tudo o que fazemos, mesmo aquilo que parece acontecer contra a vontade de Deus, acontece segundo a sua vontade imutável eterna. Então aqui ele não está dizendo que Deus apenas prevê ou permite, né? Mas tudo o que acontece executado segundo a vontade de Deus. Então ele não trabalha com ideia de permissão, Lutero. A analogia do cavalo que eu citei, por exemplo, né? Ele descreve a vontade humana como passiva. A vontade do homem é como um cavalo, que Deus o cavalga e ele quer que Deus o cavalga, né? E para onde ele quer, para onde Deus quer, a vontade segue. E se o diabo cavalga, para onde ele quer, a vontade vai. Mas o diabo também está debaixo da vontade de Deus, né? Para Lutero. Lutero diz que o diabo é o diabo de Deus. O diabo é, na verdade, um cachorro na coleira de Deus, e o diabo faz aquilo que Deus quer que ele faça. Então a imagem é uma imagem ocasionalista prática, né? O homem não vai gerar um movimento em si, ele é movido por Deus, como, né, o homem é instrumento. Mas ainda é uma analogia mais soteriológica do que metafísica. Ele vai dar analogias mais profundas, e nós vamos ver aqui. A ação de Deus no mal, por exemplo, né? Quando ele comenta Gênesis 45:5, Lutero vai escrever o seguinte: foi Deus e não os irmãos de José quem enviou ele para o Egito. O ato exterior foi deles, mas o desígnio e a realização desse ato foram de Deus. Isso está nas obras ali de Weimar, né? Lá no capítulo 42, página 370, tá? Isso é uma teologia ocasionalista pura. Por quê? Porque os irmãos de José são excluídos como causa real. Eles são chamados de um ato exterior, mas o desígnio e a realização desse ato vem de Deus, ou seja, a verdadeira causa eficiente disso José ser vendido pelos irmãos dele são na verdade Deus, né? Não são seus irmãos. Então, mais um ponto aqui. Deus como agente único. Quando Lutero comentou diversos salmos, né? Quando Lutero ele comenta o Salmo 5, versículo 4, ele vai afirmar o seguinte: Deus realiza todas as coisas, mesmo aquelas que nós consideramos más, pois nada acontece sem ele operar e querer. Então, até as coisas más acontecem porque Deus opera e quer. Ele não vai dizer aqui que Deus permite passivamente, mas que ele realiza a linguagem incompatível com causalidade secundária, né? Então, outro ponto aqui que nós temos que ver. Lutero, quando ele vai falar sobre Aristóteles, obviamente ele desprezava Aristóteles, né? Ele chama Aristóteles, inclusive, de peste da teologia. Isso também está nas obras de Weimar, página 45. Essas obras são escritos de Lutero, né? Completos em alemão, tá? Justamente, né, Lutero ele vai chamar Aristóteles disso de peste da teologia, porque o aristotelismo sustenta causas secundárias, né? Também pela ética de Aristóteles, né, que tinha adentrado na igreja. Então essa lógica, entre aspas, de Aristóteles, Lutero rejeitava. Ao rejeitar Aristóteles, Lutero mina a própria base da visão de que as criaturas causam por si mesmas, o que abre espaço para a formulação ocasionalista que vem depois de Lutero. Então nós podemos dizer, né, como a gente já disse, Lutero não sistematizou, né, mas as afirmações dele de que toda a ação é causada imediatamente por Deus, que as criaturas não têm causalidade eficiente, que o mal também é causado por Deus de maneira eficiente para cumprir seus decretos,
Isso é o ocasionalismo seminal. Então, se Lutero lesse, por exemplo, Cheung e lesse uma confissão de fé de Westminster, que às vezes é muito vaga, ele ia dizer que Cheung está sendo mais claro sobre aquilo que ele pensa. Entendeu? Então, na questão de metafísica, Lutero vai ser um ocasionalista seminal. Tá? Vamos falar sobre outros pontos aqui de Lutero ainda. O homem, obviamente, como a gente já viu, ele é um instrumento passivo. Né? Então ele vai escrever lá nas obras de Weimar, página 784. O homem não faz nada de si mesmo, mas tudo que faz pelo poder de Deus, quer seja para o bem, quer seja para o mal. Aqui Lutero não admite sequer uma mínima causalidade do homem, né, próprio, e atribui todo o poder causal a Deus, usando o homem como um canal passivo. E essa é a linguagem da Escritura. A linguagem da Escritura é essa. Né? Lutero está simplesmente usando a linguagem da Escritura, ao invés de usar a linguagem aristotélica. Lutero ele vai fazer a analogia do machado, né? Lá comentando Isaías 10, 15, Lutero vai escrever, está nas obras de Weimar, lá pela 496. Assim como o machado não se gloria contra aquele que maneja, também o homem não pode agir por si mesmo, mas é instrumento da mão de Deus que opera todas as coisas. O machado, ele só corta porque o lenhador movimenta ele, né? Mas também lhe dá propriedades. Ele que forja o machado, que afia, que regula. Né? Mas o machado é causa eficiente, mas aqui o movimento é causado por Deus. Essa analogia está só demonstrando que as criaturas são meios pelo qual Deus vai causar as coisas, ok? E terceiro nesse ponto, né? Na verdade já vimos vários pontos, né? Nesse ponto aqui que eu tenho listado, né? Nessa sessão. Lutero nega o livre-arbítrio como causa. Lá no servo-arbítrio, né? Ele vai dizer o seguinte, no debate dele contra Erasmo: o livre-arbítrio não é nada. Ele é como um cavalo sem cavaleiro, e só se move quando montado por Deus ou pelo diabo. Isso ainda está em soterologia, né? Ele ainda não está falando... Mas já pega um pouco de metafísica aqui. Né? Soterologia vai pegar um pouco de metafísica. Mas aqui ele está em um nível ontológico mais baixo, mas mesmo assim, ele está dizendo que a vontade humana é nada, nula, sem a movimentação, o mover de Deus, o mover sobrenatural. Então não é apenas que o homem depende da graça de Deus para fazer o bem. Né? Lutero está dizendo que o homem depende de Deus para fazer o bem. Não. Ele diz que não há nenhum movimento voluntário que não seja causado por um agente externo ao homem. O homem é passivo. Isso é uma negação formal da causalidade humana independente. Depois nós temos Deus como executor direto do mal, por exemplo. Lutero fala muito isso, né? Comentando Êxodo, capítulo 9, versículo 16, Lutero diz o seguinte, as obras de Weimar lá na página 456. Deus endurece não apenas pela permissão, mas ao criar e operar a obstinação no coração de Faraó, como oleiro molda o barro. Então, para Lutero, o mal, a obstinação de Faraó, não é apenas algo que Deus encontra ali. É algo que Deus cria e opera. Né? Então Lutero ele vai descartar totalmente a ideia de que Faraó causou sua própria obstinação. Né? Não. Para Lutero, a causa eficiente é Deus. Faraó é apenas o sujeito no qual Deus está realizando o ato de obstinação. Então é importante falar isso, né? Outro ponto. Lutero, ele, obviamente, como a gente viu, ele desprezava a causalidade aristotélica, né? Em 1520, Lutero escreveu o seguinte, está lá nas obras de Weimar, página 303, né? Está em alemão. Aristóteles, essa peste, obscureceu e corrompeu a teologia com noções de causa e efeito. Lutero diz isso. Inclusive, depois de eu lançar esse vídeo, eu vou lançar as fontes, né, para vocês poderem citar isso aqui. Então, rejeitar a causalidade aristotélica, né, de Lutero é um passo rumo ao ocasionalismo. Quando Lutero faz isso, ele está dando um passo para o ocasionalismo. Né? Então nós podemos ver ainda, né, que Lutero explicitamente negava
uma causalidade eficiente e independente, como a gente já viu várias vezes, que um instrumento não se move por si mesmo, isso é uma coisa muito óbvia, e que é totalmente movido por Deus, né? E incapaz de iniciar ou manter qualquer ato fora da causa eficiente de Deus. Vamos ver outros pontos aqui sobre Lutero. Daí eu encerro essa sessão aqui. Deus como verdadeiro agente de toda a ação. Lá no servo-arbítrio, Lutero vai falar o seguinte: é a Deus que se deve atribuir tudo o que acontece. Ele é o autor, o motor e o condutor de todas as coisas. Deus é o autor do pecado, Lutero. Vamos ler de novo? Isso é Obras de Weimar, página 709, em alemão, tá? É a Deus que se deve atribuir tudo o que acontece. Ele é o autor, o motor e condutor de todas as coisas. O homem nada faz, senão sofrer a operação de Deus. Então o homem aqui é puro paciente, é puro nada. Ele não é um agente ativo, né, no sentido metafísico, né, em relação à metafísica, obviamente. Ele é um agente porque Deus determina na história que ele seja. Isso é literalmente negar causa eficiente na criação, tá? Vamos ver aqui ele comentando Atos, capítulo 1, 16. Ele vai dizer o seguinte: Deus ordenou e realizou a traição de Judas usando-o como instrumento. Judas não poderia ter feito outra coisa senão aquilo que Deus operava nele. Obras de Weimar, página 221. Então, nessa questão de possibilidade, os aristotélicos dizem, não, é possível, porque existem os mundos possíveis, porque existe a ontologia da criatura, que faz o senso diviso, o senso composito. Então Judas poderia ter feito diferente. Ele poderia ter feito diferente, porque ele pensa, ele se move, ele poderia ter escolhido outras coisas. Mas Lutero não está sendo, vamos dizer assim, fazendo uma salada. Ele está sendo direto. Judas não poderia ter feito, ou seja, na história, no registro histórico, né? Ou seja, a ação de Judas teria que ser aquela, porque foi determinada por Deus. E outra, ela não foi determinada por Deus de uma maneira passiva. Lutero diz aquilo que Deus operava nele. Deus ordenou e realizou a traição de Judas usando como instrumento. Judas não poderia ter feito outra coisa, ou seja, o senso diviso não faz diferença para Lutero, senão aquilo que Deus operava nele. Ou seja, Deus operava nele para que ele cumprisse o seu plano, e isso aconteceu. Lutero está dizendo que o ato não é apenas uma previsão ou permissão ou uma seleção de atos que Deus atualiza. Não. Ele é realizado, ou seja, aquilo que Deus opera nele, por Deus no agente. Isso elimina a ideia de causalidade secundária. Então, mais um ponto aqui. O endurecimento de Faraó. Tá? Lá, comentando no sermão dele, né, sobre Romanos, no capítulo 9, verso 18, Lutero diz o seguinte: Deus endurece quando infunde malícia no homem. Isso aí foi muito criticado por diversas pessoas que me falaram que eu sou uma pessoa que, né, defende algo terrível. Eu sou um cara que deveria ser excomungado. Mas olha o que Lutero disse, é a obra de Weimar, página 392, isso é em alemão. Deus endurece quando infunde malícia no homem. Deus que coloca lá. Ou quando o priva de sua graça. Das duas maneiras. Em ambos os casos. Ou seja, não é que Deus faça uma coisa ou não faça outra. Não, em ambos os casos, Deus faz as duas coisas. O efeito, ou seja, aquilo que é realizado, o efeito, né, dessa coisa é obra de Deus e não do homem. Ou seja, o ato de Deus fazer isso e o efeito é de Deus. Lutero aqui atribui a origem do ato interno, que é a malícia, diretamente a Deus, negando que seja efeito autônomo, né, ou de causalidade secundária, vamos dizer assim, da vontade humana. Então a crítica direta à ideia da causa na criação, por exemplo, comentando os Salmos, né, ele vai dizer: todas as coisas que acontecem, boas ou más, acontecem pela vontade de Deus e não pela força ou poder das criaturas, boas ou más. Ah, mas foi pela força, foi pelo poder das criaturas, né? Lutero nega. A criatura, então, ela não tem poder causativo
eficaz. Não tem um poder de causalidade secundária. Lutero não era um aristotélico, nem pode ser chamado de aristotélico. De maneira nenhuma, ele abominaria isso. E quando ele nega a causalidade secundária das criaturas e Deus, então, como causa eficaz de todas as coisas, isso é o ocasionalismo. Predestinação, né? Como negação de causalidade na criatura. Por exemplo, ainda no servo-arbítrio, a gente vai ver isso nas obras de Weimar 709, ele vai dizer o seguinte: tudo que acontece, acontece por necessidade absoluta, e não pela liberdade da vontade. Tudo é dirigido pelo conselho eterno de Deus. Essa necessidade absoluta significa que isso é totalmente independente da ação divina do início ao fim. Não é que Deus então move o homem, a segunda causa então dá o efeito pelo qual ela foi feita para fazer, por si não. A segunda causa faz aquilo eficazmente porque Deus faz imediatamente ela causa aquilo ali. Ou seja, Deus não pega, não empurra, né, uma bolinha, ela vai rolando conforme a natureza dela. Cada rodada que ela dá, tudo que acontece até ela chegar na caçapa ou sei lá onde que ela for, é causado por Deus. Então, o homem como cenário, né, não como autor. Né? Então, por exemplo, no comentário de Lutero, de Gênesis 50:20, ele diz o seguinte, obras de Weimar 450. Não foi obra, isso aqui nós já vimos, dos irmãos de José, mas Deus que transformou a ação deles no meio de executar seu propósito. Eles foram apenas uma ocasião, algumas versões em alemão vão dizer, e não causa. Isso é ele vai usar uma palavra chamada ocasio no latim, antecipa a linguagem de Malebranche e Edwards. É muito interessante que Lutero tenha usado isso aqui. Né? Então, isso basta, né, para demonstrar que Lutero ele era um ocasionalista seminal e não um aristotélico. Mas nós vamos continuar analisando alguns textos. Deus, né, como executor da queda, tá? Na obra dele do servo-arbítrio, ao responder à acusação de que Deus seria autor do pecado, Lutero fala sobre Adão. Ele vai dizer assim: Adão caiu não por acaso ou poder próprio, mas pela providência e vontade determinada de Deus. Lutero ele não vai suavizar, não vai retroceder, dar passo para trás. Né? Ele vai dizer, não, a queda aconteceu porque Deus quis. E Deus determinou, pela providência de Deus. A queda não ocorreu pelo poder de Adão. Então ele nega que a vontade de Adão tenha sido uma causa eficiente da queda dele. Então a queda também foi um cumprimento do decreto de Deus. No sermão sobre Gênesis, no capítulo 3, Lutero vai dizer o seguinte: a queda de Adão foi ordenada por Deus, não aconteceu contra a sua vontade, mas foi realizada segundo o seu conselho eterno. Não aconteceu contra a vontade de Deus, né? Aqui não está falando de Adão, mas o conselho eterno de Deus, para a sua glória. Obras de Weimar 21, página. Então, ele não diz apenas Deus permitiu, né? Mas ele usa a palavra latim, as palavras em latim, per acta est, ou seja, foi realizada de acordo com o conselho divino. Isso já é uma formulação ocasionalista, né? Daí nós vamos ver aqui Adão como uma ocasião e não como causa. Comentando Gênesis 3:6, Lutero diz o seguinte, obra de Weimar, página 31. A ação de comer foi de Adão, mas o movimento que o levou a comer foi de Deus, que governa todas as coisas, mesmo através de Satanás. Então, Lutero distingue o ato exterior, que é uma ocasião, do movimento, que é causa verdadeira. Lutero faz essa distinção, se você ler em latim, né? Embora essa obra tenha sido traduzida para o alemão. Isso é literalmente uma estrutura argumentativa ocasionalista, contra a ideia de neutralidade moral. Né? Antes da queda, Lutero vai dizer o seguinte: ele recusa a visão que Adão tinha um livre-arbítrio indiferente. Ele vai dizer o seguinte: mesmo no estado de inocência, o homem não tinha poder para agir fora da vontade de Deus. De outro modo, Deus não seria onipotente. Obra de Weimar, página 175. Essa frase de Lutero ela destrói a ideia arminiana, molinista, católica, tomista, calvinista reformada, no sentido em que aqueles escolásticos, né, calvinistas escolásticos,
mas ela vai apoiar o ocasionalismo. Então, antes da queda, Adão não tinha capacidade de fazer diferente do que Deus decretou. Então a queda é uma necessidade absoluta para Lutero. Nós vamos ver na página 718, né, das obras de Weimar. Ele vai dizer o seguinte, Lutero: o que Deus previu e determinou que aconteceria por sua vontade imutável, necessariamente acontece, ainda que pareça impossível aos homens. Então, para Lutero, a queda não era uma possibilidade, mas uma necessidade decretada. O que necessariamente aconteceu exclui a ideia de causalidade secundária. Então, amigo, Lutero nunca iria ser um calvinista escolástico, graças ao bom Deus, né? Temos aqui uma outra citação de Lutero que eu quero analisar antes de finalizar essa sessão sobre Lutero. Vamos lá, isso está na obra em inglês, também está nas obras de Weimar, mas eu vou pegar a tradução da obra em inglês. Martin Luther, The Bondage of Will, página 226 até 229, tá? Ele vai dizer o seguinte, isso aqui eu já usei várias vezes. O amor e o ódio de Deus para com os homens é imutável e eterno, existindo não apenas antes que houvesse qualquer mérito ou obra de, entre aspas, livre-arbítrio, mas antes que o mundo fosse feito. Então, todas as coisas acontecem em nós necessariamente. Veja que Lutero usa abundantemente essa palavra, mas vou continuar. De acordo com que ele, desde a eternidade, amou ou não amou. A fé e a incredulidade não vêm de nós, por nenhuma obra nossa. Ou seja, não há causa eficiente em nós. Nem a incredulidade, ou seja, nem o pecado, mas pelo amor e o ódio de Deus. Então Lutero jamais seria um calvinista escolástico, ele seria um ocasionalista rígido, ou um determinista rígido ocasionalista. Ele vai rejeitar toda a ideia de causalidade aristotélica. Então, irmãos, aqui termina a sessão sobre metafísica, analisando os textos de Lutero aqui. E eu vou agora analisar os textos de Zwinglio, tá? Eu vou dividir esse vídeo aqui, possivelmente em 3 partes de meia hora aproximadamente.